Aleluia. Aleluia. Você está com muita expectativa para esse fim de semana, querido? Tem muita coisa para acontecer, amém? Você pode se sentar. Desde o dia que a notícia chegou aos meus ouvidos lá no Porto, e já fazem algum tempo, que nós viríamos aqui, que eu viria aqui para poder ministrar novamente aqui na Igreja Zoe, o meu coração, ele não cabia dentro de mim de felicidade. Porque é muito bom estar aqui neste lugar, sabe? Ah, que gostoso que é. É bom demais a gente estar em casa. É bom demais a gente estar nessa casa, neste lugar. É bom demais poder adorar a Deus com você. É bom demais. É bom demais ser ministrado pela sua vida e ministrar a sua vida. É bom demais. Então meu coração pulava dentro de mim e os dias, eu não via a hora do dia chegar. Então muita expectativa aconteceu no meu coração ao longo desse tempo. E muita palavra o Espírito começou a gerar dentro de mim nesse tempo, para compartilhar com os irmãos. E certamente serão dias preciosos que nós teremos juntos, amém? Você está pronto para isso? Amém? Então diga assim: eu estou com o meu coração manso para receber da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para receber da palavra de Deus, para receber as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Esta é a minha Bíblia. Você pode dizer comigo? Esta é a minha Bíblia. Ela contém a palavra de Deus e ela produz tudo aquilo para o qual ela foi destinada e está a funcionar. Glória a Deus, amém? Que bom que você está com expectativa. Queridos, eu vou fazer uma afirmação aqui para você e eu gostaria que você não se escandalizasse comigo. E depois eu vou falar um pouco a respeito dessa afirmação. Eu vou dizer para você o seguinte: Deus mudou. Ixi, mas eu sempre ouvi dizer que Deus não mudou. Eu vou explicar para você. Na verdade, essa afirmação é a afirmação que mais nós ouvimos dentro do meio, dentro do povo que se diz povo do Senhor. Talvez a gente não afirme isto com essa veracidade, com essas palavras, mas a gente afirma isso de outra forma. Ah, Deus não faz mais as mesmas coisas como fazia antigamente. Foi só eu que já falei uma coisa como essa? Quantas vezes a gente vê pessoas, ouve pessoas dizendo assim: ah, mas antigamente Deus fazia milagres, hoje a gente não vê mais isso. Não é verdade? Quantas vezes nós mesmos dissemos isso? Então, quando nós dizemos isso, na verdade, eu e você estamos dizendo: Deus mudou. E eu vou te afirmar agora categoricamente: Deus não mudou. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda. Então o que aconteceu, pastor? O que aconteceu que às vezes a gente não vê as coisas acontecendo? Por que a gente não vê os milagres, as curas? Por que a gente não vê os impactos evangelísticos onde milhares e milhares são salvos? Nós vamos começar a entender um pouco esses dias.
nós vamos começar a entender um pouco a respeito disso. E nós veremos que a responsabilidade quanto a essas coisas não está em Deus, porque Ele já fez tudo aquilo que eu e você precisamos. A vinda de Jesus Cristo, a morte dele na cruz, nos proporcionou a oportunidade de, ao declararmos a palavra de Deus, liberarmos aquilo que Ele fez na cruz por nós. Amém? É a palavra da fé. É a pregação da palavra que nós cremos. Se cremos, temos que confessar essa palavra, temos que dizer essa palavra. Nós não podemos mais ser acanhados, não podemos ser mais aqueles que ficam intimidados diante de uma enfermidade, diante de uma morte, diante de um problema, mas nós temos que dizer com a nossa boca ao problema: já não existe mais. Nós temos que dizer com a nossa boca à enfermidade: você não pode mais dominar sobre este corpo, em o nome de Jesus. Por que, queridos, que a gente tem que ser ousado? Porque a maior ousadia foi feita de alguém que era todo poderoso, glorioso, que não tinha enfermidade, rico, glorioso, desce da sua glória, abre mão da sua glória e vem se fazer homem como eu e você. Ele sim foi ousado, querido, e agora eu não posso ser menos ousado do que ele. Nós temos que declarar aquilo que nós cremos. Nós temos que começar a ser ousados e começar a abrir essa boca nossa para falar, querido. A gente abre a boca para falar tanta coisa. A gente abre a boca para murmurar de tanta coisa. A gente está na fila do supermercado, costumamos dizer: nossa, essa fila não anda. Aí muda para outra fila. Aí a fila de cá para e a outra começa a andar. E a gente começa a reclamar da outra também. Essa também não anda. E volta para outra. E assim a gente fica reclamando, quando na verdade nós deveríamos começar a dizer: a minha fila vai ser a primeira a andar. É simples assim, é no dia a dia, são nas pequenas coisas que nós começaremos a declarar a palavra de Deus acontecendo nas nossas vidas, e nós veremos as coisas acontecendo. Agora, se a gente não declara nas pequenas coisas, como que a gente espera ver as grandes coisas? Se queremos ver grandes coisas, precisamos praticar nas primeiras, nas pequenas, na do dia a dia, naquilo que é o nosso cotidiano, naquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Agora, se a gente não fala, se a gente não abre a boca, se a gente não consegue declarar coisas simples, aí realmente nós vamos fazer parte daquele time que fala assim: Deus mudou, porque Ele não faz as mesmas coisas. Querido, Ele já fez. Glória a Deus por um amém. Ele já fez. Tudo que eu e você precisamos, Ele já fez. Ou você enxerga Jesus crucificado ali como um derrotado, ou você enxerga Jesus crucificado como um vitorioso, porque aquela cruz não pôde vencê-lo. A morte não pôde vencê-lo. O inferno não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. E é por causa dessa ressurreição, amados, que eu e você podemos fazer as mesmas coisas que Ele. A mesma palavra que estava na boca de Jesus, que tinha tanto poder, está na minha boca e na sua boca para fazer as coisas que Ele fez. Foi Ele que nos deu isso. Ele nos delegou a autoridade, queridos. Ele nos delegou a autoridade que nós precisávamos. Então está na hora de nós começarmos a abrir a nossa boquinha e declarar as coisas. E nesse sentido, nós temos que ter um bocão grande.
para abrir bem a boca e declarar aquilo que a palavra de Deus diz que Ele já fez por mim e por você. É simples assim. Ou falamos ou viveremos. Deus mudou. E eu quero hoje conversar com vocês justamente sobre isso. Sobre a preservação da nossa vida com Deus. A preservação de uma vida ministerial. Preservando sua vida ministerial. Ah, mas eu não sou ministro. Aí é que está a questão, queridos. Quem te disse que você não é? Quem te chamou? Talvez você não foi chamado para ser um pastor, talvez você não foi chamado para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, talvez você não tenha sido chamado para ser um mestre, mas tem um lugar especial para você no corpo de Cristo. Não existe crente sem ministério, amado. Você talvez tenha sido chamado para o ministério de socorros, tem na Bíblia, para servir, para poder ajudar, para o bom andamento do culto. E vou falar mais um pouco para você, querido. A unção de Deus não é só para o ministro, não. É para todo o corpo de Cristo. Talvez você ainda não saiba, mas você tem um chamado. Você vai descobrir o seu chamado. Amém, irmão? Você vai descobrir isso. Mas eu quero te trazer a sua atenção sobre esse ponto. Quem é você lá no seu dia a dia? E se lá na sua casa, no seu bairro, lá na sua freguesia, deixa eu fazer a tecla SAP aqui, lá na sua freguesia, lá onde você trabalha, na sua escola, se você se deparar com uma situação de uma pessoa que está morrendo, naquele instante, não tem pastor perto, não tem evangelista, não tem profeta, não tem mestre, não tem um ministro de adoração, o que você vai fazer? Tu vai morrer mesmo. Você vai dizer isso, amado? Ou você vai abrir a tua boca, impor as mãos e decretar que essa pessoa vai ser curada e vai se levantar dali em nome de Jesus? Está contigo, meu amado. Está na hora de eu e você nos despertarmos para aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Talvez este exemplo seja um exemplo extremo. Mas quantas pessoas passam pela minha vida e pela sua vida que eu e você podemos levar uma palavra para essa pessoa que pode mudar a vida dela? Um dia desse, minha esposa estava num supermercado. E na porta acho que era no Continente. E na porta do supermercado lá, tinha uma pessoa entregando uns panfletos, uns papéis, para uma campanha daquelas lá. A pessoa perguntou, posso te entregar esse panfleto? A minha esposa falou assim, pode. E eu posso fazer uma coisa por você? Ela olhou assim, o quê? Eu posso te dar um abraço? A pessoa ficou assim um tanto quanto constrangida no primeiro momento. E ela falou, pode. E a minha esposa abraçou ela. Quando a minha esposa abraçou, aquela mulher começou a escorrer as lágrimas no rosto dela. Começou a chorar. Amado, talvez eu e você sejamos instrumentos para dar um abraço numa pessoa que pode mudar a vida dela. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo, querido, nem o poder dele, num toque, num aperto de mão, num abraço, num olhar, numa palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda faz milagres. Aleluia. A sombra do apóstolo curava. Se a sombra curava, será que um abraço não cura? Agora, por que a sombra curava?
E eu nem pondo as mãos, o sujeito fica curado. O que acontece? Deus mudou? Não. Algo aconteceu, não foi em Deus, amado. Algo aconteceu, não foi nele. Algo aconteceu em mim e em você. Somos nós que mudamos ao longo do tempo, ao longo da história. E nós precisamos, nessa noite, entender de uma vez por todas que nós precisamos voltar. Voltar para a origem. E qual é a origem? A origem é a palavra. Nós precisamos voltar à prática da palavra de Deus. Voltar a praticar o que a palavra de Deus diz, e nós vamos começar a ver grandes coisas acontecendo no nosso meio. Nós vamos ver um culto de sexta-feira com essa igreja lotada. Nós vamos ver, sabe por quê? Porque os sinais acompanharão aqueles que creem, e nós somos o povo que crê. Então tem que encher. Não para glorificar o pastor, ou a igreja, ou o nome, a denominação, mas para glorificar o nome de Deus, querido. Quantas pessoas poderiam estar aqui agora, nesse instante, recebendo daquilo que você está recebendo? Muitas pessoas. Essa cidade é grandiosa, essa cidade é maravilhosa, esse povo é um povo maravilhoso. Tem gente espalhado por toda a grande Lisboa que precisa entender o caráter de Deus, o caráter do seu Pai. Sérgio, né? O Sérgio falou aqui, a guria mesmo. O filho morreu. Eu entendo essas pessoas, cada um anda no nível de fé que alcançou. Eu entendo. Mas, querido, precisamos aprender o caráter do nosso Deus. Se nós não conseguimos matar os nossos filhos, por que Deus vai me matar? Por quê? Querido, você quer conhecer a Deus? Quer saber o caráter de Deus? Nós devemos olhar para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é a exata expressão de Deus Pai. Fala assim comigo. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ou seja, Ele é igualzinho o Pai. Se eu quero conhecer ao Pai, eu olho para o Filho. Então, a gente olhando para Jesus Cristo, você não vai achar uma única linha dele colocando enfermidade em ninguém. Você não vai achar nenhuma linha da Bíblia que Jesus Cristo tenha dito assim, ó, no meu nome morra. Não, você não vai ver isso. No meu nome fique enfermo. Não. A Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras de Satanás. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas ele, a palavra de Deus diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aquele que é do mal, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu sou da luz, e eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, se Jesus é assim, queridos, Deus também é assim. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 3. Amém? Todos acharam? Hebreus 12, 1. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, ele está falando aqui, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pare e olha aqui para mim, amados. Aqui tem uma partezinha desse texto que nós acabamos de ler, que fala que eu e você, nós devemos considerar a tamanha nuvem que está a nos rodear, tamanha nuvem de testemunhos. Que nuvem de testemunhos são esses? São aqueles que estão na galeria da fé, de Hebreus capítulo 11, que a gente vê aquela galeria, aquela lista de homens do passado que andaram em fé. Está lá o nome de Abraão, está lá o nome de Moisés, está lá o nome todos aqueles homens de Deus ali. Sim ou não? Sim. Capítulo 11, você pode ler em casa e deve ler em casa, você vai ver isso. Então ele fala assim, tamanha nuvem de testemunhas, se tanta gente com tantas testemunhas fala sobre isso, eu tenho que atentar para essas coisas. E que coisas são essas que eu devo atentar? Que eu devo me desembaraçar, eu devo não permitir que essas coisas se tornem laço na minha vida, que essas coisas me embaraçem, que essas coisas me prendam, que essas coisas me impeçam de correr a carreira que me foi proposta. E que coisas são essas? Nós vamos ver isso aqui hoje. Aqui ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Queridos, o pecado é pecado, a gente não vai conversar sobre isso hoje, que não dá tempo. Vocês sabem muito bem o que é pecado. Mas existem determinadas coisas chamadas peso. São pequenas concessões, são situações que nós vamos permitindo que vá agregando às nossas vidas, que vai se tornando peso, nos impossibilitando de correr, de ir mais rápido, de ir mais longe. Talvez aqui a melhor forma de exemplificar essa palavra seria aquelas cracas que se encrostam nos fundos dos navios e vão fazendo com que os navios, elas vão se apegando ali e o leme do navio passe a não mais ser dirigido pelo timoneiro, impedindo que o navio avance. E vez por outras, o senhor do navio tem que parar o navio no cais, nas docas, para que ele possa fazer a limpeza das cracas, daquelas coisas que impedem, que vão se apegando. Queridos, muitas vezes na vida do crente não é pecado, mas tem cracas. Tem coisas que nós vamos permitindo, que vão se agarrando às nossas vidas, e nós vamos nos acostumando com elas. A gente nem vai percebendo, mas de repente a gente já está arrastando os pés, a gente não consegue mais correr. Corre! Não corre. Não consegue mais correr. Porque está com peso desnecessário. E essa noite é noite para nós largarmos esses pesos para trás. Para nós começarmos a desfrutar do Deus que é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Amém? Aleluia. Eu tenho que tomar 3 cuidados na minha vida. Vários cuidados na nossa vida. Nós temos que cuidar. Mas eu separei 3 cuidados aqui, que são coisas importantes que eu e você temos que observar. E a gente tem que cuidar dessas coisas. E essas coisas, queridos, em nós, impedem o agir de Deus nas nossas vidas. Impedem a manifestação de Deus nas nossas vidas. Impedem que a unção flua através das nossas vidas, como deveria fluir. Por isso que muitas vezes a gente vê, por que não faz? Por que Deus não faz as mesmas coisas?
Primeiro, por falta de ousadia da nossa parte em declararmos a palavra. E segundo, por causa de coisas que ainda nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Coisas que ainda se apegam a nós. Coisas que nós já deveríamos ser maduros o suficiente para abandonar. E Paulo fala assim, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que vos dar leite. Nós precisamos correr, queridos. Há um tempo, nesse exato momento, nós estamos vivendo o tempo que a igreja vai ser arrebatada. Nós, a nossa geração, veremos o arrebatamento da igreja. Você não tenha dúvida disso. Ah, mas falou isso há 2000 anos atrás. É, querido, mas muitas coisas precisavam acontecer. E essas coisas aconteceram. Haha. Maranata. Eu não sei quanto a você, mas eu não vejo a hora de subir. De encontrar com meu Senhor nos ares. Se prepara. Se prepara. Porque a qualquer momento, querido, já foi. Subiu. Agora, enquanto eu não subo, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ter uma vida de que não tenho do que envergonhar. Eu preciso ter uma vida que não seja motivo de vergonha para o nome do Senhor Jesus. Eu tenho que ter uma vida que olhe nas minhas mãos e eu veja as minhas mãos santas. Eu e você, amado, nós precisamos olhar assim. Eu e você não temos que nos esconder. Eu e você não precisamos mudar o lado da rua porque eu estou com vergonha de passar naquele lado ali que eu vou encontrar com determinada pessoa. Eu e você temos que andar de cabeça erguida. Eu e você temos que saber olhar nos olhos das pessoas e não ficar desviando o olhar porque a gente está constrangido porque a pessoa sabe quem eu sou. Não, eu posso olhar nos olhos dela porque ela sabe quem eu sou e eu sei que ela sabe, então não tem do que me envergonhar. É uma vida, queridos, é um estilo de vida que Deus nos chamou para viver. É um estilo de vida de quem anda na palavra da fé. É um estilo de vida diferente. É um estilo de vida de uma pessoa que vive em adoração. É um estilo de vida. É um novo estilo de vida que o Senhor Jesus nos ensinou na palavra e que nós estamos agora, nesse tempo, redescobrindo. Por quê, pastor? Vou te falar por quê. Porque a noiva do Cordeiro, queridos, ela vai ser arrebatada pura, santa, imaculada, sem remendos, sem vestes sujas, sem vestes rompidas, sem vestes rasgadas. A noiva do Cordeiro que vai ser arrebatada vai ser uma noiva linda. Pensa num casamento bonito, queridos. Vai ser o meu casamento com o Senhor Jesus. Vai ser o seu casamento com o Senhor Jesus. Vai ser aquele momento que eu e você vamos encontrar com Ele. Ele anseia por esse momento, amado. Aleluia. E você vai subir bonitão e bonitona. Amém? Por isso o Senhor Jesus está nos despertando hoje, está despertando a igreja para esse tempo, um tempo de vivermos uma vida com excelência. Aleluia. Então, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado de romper com elas, abre sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Diga comigo, irrepreensível. Esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, nem porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, diga comigo, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos na disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Fala assim comigo, cobiçosos de sórdida ganância. Agora olha para mim aqui. Primeiro cuidado que eu tenho que ter, querido, é com a minha vida financeira. É com dinheiro, as coisas que envolvem dinheiro, amado. Eu e você temos que ter cuidado com essas coisas. Aqui fala que nós temos que ter boa reputação com os de fora. Certa vez eu conheci uma pessoa que ele era dono de um local que vendia tijolos para construção, areia, brita, argamassa, tintas, aquelas lojas que vendem desse tipo de materiais. E eu conheci o dono de lá. E o dono de lá falou assim para mim certa vez, olha, eu não vendo para pastor, porque vocês todos são caloteiros. Aí eu falei assim, não é possível. Dá para você me tirar desse meio aí? E ele não me conhecia, mas ele tinha um gerente lá que me conhecia. E aí ele falou assim, pode vender para ele que nós não vamos tomar prejuízo, não. Aí ele pensou assim, olha... E nunca dei prejuízo para ele, nós compramos, construímos a igreja lá e pagamos tudo, graças a Deus por isso. Mas eu não posso viver uma vida, queridos, que envergonhe o nome do Senhor por causa do meu nome. Que saio por aí contraindo dívidas e não pagando, e as pessoas vão olhar e vão falar assim, olha lá, é mais um picareta, é mais uma pessoa desonesta. Nós não podemos viver assim, amados. Nós temos que ter integridade. Aquilo que eu disse, eu cumpro. Lá no Brasil tinha uma expressão antiga, lá da época dos meus pais, que ele me ensinou, que era no fio do bigode. Eu não sei se tem essa expressão aqui. A gente trata um negócio no fio do bigode. Ou seja, o fio de um bigode de um homem era como se fosse a sua própria palavra. Se ele colocou o fio de bigode na mesa, pode saber que aquilo vai ser cumprido, vai ser tratado, porque o bigode representava caráter, retidão. Só que nossos dias, as pessoas, nem aquilo que elas assinam, elas cumprem, quanto mais o fio de bigode. Mas não pode ser assim, amados. A minha vida financeira, eu tenho que cuidar dela bem, porque se eu não cuidar da minha vida financeira bem, a minha casa vai sofrer, e se a minha casa sofrer, o que vai acontecer? Eu não posso administrar a igreja de Deus. Como que eu vou administrar a casa de Deus se eu não governo a minha própria casa? Amados, nós temos que viver uma vida exemplar. A minha vida financeira, outra coisa que cita aqui é a respeito de avareza. Eu não posso ser avarento, querido. Eu tenho que entender que os recursos financeiros que chegam no meu bolso e eu lanço como oferta em algum lugar, eu lanço como dízimo em algum lugar, isso sai do meu bolso, mas não sai da minha vida. Agora era a hora de você dizer amém, querido. Amém, amados? Pode sair do seu bolso, mas não sai da sua vida. Sabe por quê, querido? Porque você jamais vai dar aquilo que você não tem. Você só pode te dar alguma coisa se Deus te der primeiro, amado.
olha, eu vou fazer um negócio com o senhor aqui. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas se o senhor me der 100 mil euros, eu te dou 10 mil euros. Então eu já vou dar os 10 mil euros agora. Não, querido, você não vai dar, você não tem. Mas quando você tiver os 100 mil euros, você pode dar os 10 mil euros, você pode dar os 100 mil euros, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que você só dá se você tiver. E para você ter, Deus tem que ter te dado. Por isso que muita gente fica avarento. Não entende isso. Acha, não, foi o suor do meu trabalho. Que suor do seu trabalho, rapaz? Vou contar para vocês uma história. Uma vez, eu sempre fui um homem de negócios. Lá no Brasil, eu gerenciava uma empresa. E eu era gerente comercial dessa empresa. De 2 estados brasileiros, de 2 distritos brasileiros, chamado Minas Gerais e Bahia. E eu coordenava uma equipe ali. Mas antes de ser gerente dessa empresa, eu fui vendedor. E uma vez que eu era vendedor, eu vendia lá, eu era o vendedor responsável pelas maiores contas, pelos maiores negócios que aconteciam ali na minha cidade. E eu vendia muito. Eu vendia ração para cachorro e para gato. E eu amava o que eu fazia, e gosto até hoje. E certa vez, eu estava vendendo lá, e eu estava vendendo naquela fase boa, sabe? Tudo estava dando certo. Chegava assim no início do mês, já estava vendendo com os pedidos todos prontos. E eu vendia muito, e era muito mesmo, querido. Eu vendia algo mais ou menos em torno de 800 toneladas de ração por mês. Você imagina o que é isso? É ração para cachorro. Viu? Eu vendia muito. E eu sei que ali naquele mês eu peguei e pensei assim comigo, eu sou bom mesmo nesse negócio. Queridos, meu chefe virou para mim e falou assim, vai lá e vende mais, que nós precisamos de números. E eu fui e vendi, naquele mês eu vendi 1.100 toneladas, bem mais do que eu estava acostumado a vender. Eu falei assim, uau, eu sou o cara. Começamos no outro mês, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, e lá para o 5º dia o meu chefe falou assim, e aí, o mês já começou. Eu falei assim, parou. Lá para o 10º dia nada. Lá para o 15º dia eu não tinha vendido um grama sequer, nem um grãozinho. Estava feio. E eu peguei, fui para diante de Deus, fui falar com o pai. Falei assim, aconteceu, pai? Aí ele falou assim comigo, Márcio, se eu tirar a mão de cima de você, tudo acabou. E eu entendi assim que, na verdade, ele não estava tirando a mão de cima de mim. A mão dele estava sobre mim. E aí eu entendi algo mais. Que quando eu permiti que a soberba entrou no meu coração, eu saí debaixo da mão dele. Então a bênção de Deus estava sobre mim. Mas quando eu ensoberbeci, a bênção continuou lá, mas eu saí. Eu deixei de receber aquilo. Eu deixei de receber aquilo que ele estava me dando. Por quê? Porque eu saí debaixo da mão dele. Com a minha atitude. Por que eu estou dizendo isso, querido? Estou dizendo isso que nada, nem um cêntimo sequer que esteja no seu bolso, está aí no seu bolso por causa da força do seu trabalho, não. Você é remunerado por causa do seu trabalho, sem dúvida alguma. Você é remunerado por causa disso. Mas se você não tiver o fôlego da vida, se você não tiver saúde,